Muito bem, já estamos de volta com Cidade Alerta, edição de sábado, e a Patrulha do Consumidor com o Celso Russomano. A Jucineia, uma mãe batalhadora, tem 2 filhas, ela trabalha muito, quer dar o melhor para as meninas, só que o celular de uma delas quebrou. Aí ela foi até uma loja para consertar o celular. A princípio era a tela do celular, então ela combinou o preço direitinho para poder arrumar. Afinal de contas, a filha queria ficar no celular e precisava utilizar. Bom, quando ela foi buscar, aí ela teve uma surpresa atrás da outra. Além do problema da tela voltar, e ela já tinha pago, hein? Teve também o problema da parte de trás do aparelho que começou a dar problemas. Aí ela não teve mais o que fazer a não ser chamar o Celso Russomano depois de 30 dias tentando resolver o problema. E claro que o Celso atendeu o pedido dela e foi até a loja. Olha só. Ficou com defeito, aí vocês não tinham a tela, disseram para ela esperar, ela esperou. Quando ela trouxe aqui, vocês destruíram toda a parte traseira do celular. Você conversou uma vez só, depois você nunca mais deu retorno para ela. Como você compra peça original aqui se o mercado não vende para quem não é serviço autorizado? Como Não é você importada, né? O pessoal fabrica e a gente revende. Não tem como colocar a tela de Motorola aqui porque a Motorola não fornece peça pra gente. Então não é original. Não é original. Vai contratar prestação de serviço para arrumar o seu celular? Tenha em mente o seguinte, que se você não for uma assistência técnica autorizada, você pode ter uma tremenda dor de cabeça. Isso é o que está vivendo a Jucineia. Tudo bem, Jucineia? Tudo bem, Celso? A Jucineia, gente, tem 2 filhas. As 2 têm autismo. Uma, a mais velha, um grau bem leve, né? Sim. E a mais nova, grau 3. Então, a vida dela já não é fácil. A filha mais velha tem um celular. E, como todo autista, sabe, é detalhista, mas nos mínimos detalhes. Eles são pessoas extremamente inteligentes. Qualquer coisinha que está fora do que é normal, eles percebem. Percebe. Pois é. Aí, a tela do celular estava trincada, mas estava funcionando, não é isso? Tava funcionando. Ela tava só com essas risquinhas no meio, né? Aí eu levei pra Para arrumar. arrumar. O celular é esse daqui, ó, o Motorola. Que modelo? O Edge 30. É um Edge 30. Bom, levou o celular para arrumar. Como vocês podem ver, tem uma lista aqui do lado. Isso foi depois que o celular voltou da assistência técnica. E eles ficaram de trocar a tela. Só que olha o que eles fizeram no aparelho depois que mexeram. Estragaram toda a carcaça do celular, forçando para abrir. Não podia ter sido feito dessa forma. Eles teriam que ter equipamento para abrir o celular, inclusive. Vou mostrar para vocês. Olha, gente. Quando você vai abrir o celular, você precisa desse equipamento aqui. Ele aquece o celular e você saca com uma ventosa, como vocês estão vendo aqui. A tela sendo sacada sem dano ao aparelho. Infelizmente, não sei por que motivo, eles fizeram esse estrago todo na parte traseira do aparelho. Você saiu com ele dentro desse saquinho, né? Aqui dentro, estava aqui dentro. Deixa eu pôr aqui para mostrar para você. Saiu dentro do saquinho e amarrado com um elástico, né? Exatamente. Elástico de borracha, né? Aquelas ligas. Você não podia mexer porque já estava secando. Tava secando. Aí chegou em casa, o que aconteceu? Chegou em casa, foi o prazo do tempo que eles me pediram, né? Que era de 2 a 3 horas. Tirei a liga e dei pra minha filha fazer o teste. Automaticamente, quando ela foi mexer, ela foi tentar colocar a digital e não ia. E aí funcionava com a senha, mas não funcionava com a digital. Às vezes ele abre, tá vendo? Às vezes não abre. Então, E aqui, aí... nesse momento aqui, o celular abre, tá vendo? Mas com as listas do lado. Essas listas, com essa claridade, atrapalham sua filha. Atrapalha. Por quê? Atrapalha porque ela tem ceratocone nos olhos e aí a luz acaba danificando mais o caso Aí dela, você né? tentou baixar a luminosidade do celular. Sim, tentei. Aham. Aí a gente vai abaixar, dá na mesma.
Ó, Ele tá não vendo? vai. Tá vendo? Aí vai, fica igual. Fica igual. Ou seja, não muda nada. Não muda nada. Quando você fez a contratação do serviço, você pediu uma tela original. Sim. Eles te deram opção? Me deram a opção de uma similar e me deram a opção da original. Aí eu falei, não, eu quero uma original, porque o celular, ele tá novo, é original, nunca foi mexido. E aí eu queria colocar uma tela original nele, né? Aí eles te cobraram um pouco mais caro. Cobraram mais caro. Tá aqui, inclusive, a ordem de serviço. Tá aqui, ó. Vocês podem ver o Motorola Edge 30. Troca da tela, R$540. Se não fosse original, quanto eles estavam cobrando? Tava cobrando 450. O estranho nessa história toda é saber como é que eles têm tela original. Eu andei consultando o mercado e eles me disseram o seguinte, que às vezes os celulares chegam de fábrica com defeito. Então eles desmontam e tiram algumas telas originais e vendem no mercado. Só que a gente não tem certeza de que essa tela seja original. Até porque, quando você troca por uma tela original, você consegue abrir com a sua digital. Sim, consegue. E nesse caso aqui não está acontecendo isso. Não, ela tem problema para estar abrindo com a digital. Às vezes abre, às vezes não abre. Às vezes trava, nem com a digital e nem com a senha. Entra. Não entra? Não. Bom, como ela reparou que tinha um problema, você voltou no dia seguinte, ó. Tá fazendo o teste aqui para vocês verem, né? Voltou a acontecer. Travou. Ó, vamos ver se entra com a senha. Às vezes não entra nem com a senha. Às vezes não entra nem com a senha, nem com a digital. Ele é a critério dele, da vontade dele. Às vezes ele fica assim, ó, passando um monte de imagem. Parece que tá ficando doido. Liga e desliga sozinho. Liga e desliga sozinho. Bom, aí você, no dia seguinte, entrou em contato com eles. Foi através do WhatsApp para dizer que estava... Foi no WhatsApp. Que foi essa conversa aqui? Enviei. Essa foi com o proprietário. Começa aqui, né? Essa... Foi no dia... Tive aí no sábado para arrumar o celular, né? Aí você anota, na verdade, a ordem de serviço. Ordem de serviço. Aí você mostrou a situação e gravou um vídeo. Gravei um vídeo, enviei. Um vídeo que a gente vai mostrar para vocês agora. Vamos ver. A digital não está funcionando. Ainda a digital. A tela está muito clara, ela não escurece, ó. Ela vai voltando sozinha, tá vendo? A gente tenta escurecer ela, fica muito ruim. Qual é o nome dessa funcionária? Amanda. Amanda. Se não falei meu nome, Ela diz aqui, olha, boa tarde. A abertura do aparelho na parte traseira pode ocorrer de descascar, isso é normal. Se a tela está apresentando algum defeito, pode trazer para avaliarmos. Aí você pergunta, normal? Estava inteira. E aí você diz que está apresentando o defeito. Sim. Aí começam as conversas, só que eles não têm peça de reposição, né? Fui. Você vai perguntando para eles, pode verificar se as peças do meu aparelho já estão disponíveis? Bom dia. Sim, porém a tampa estou aguardando. Então demorou alguns dias, eles disseram que tinha a tela, mas a tampa traseira... A tampa traseira não. Não. Só que no decorrer dessas conversas, são muitas conversas, ela ainda diz que vai cobrar pela tampa que ela mesma estragou. O Código de Defesa do Consumidor é claro. Diz que o prestador de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço. E aí vem, ó, dizendo a mesma coisa, ó, não tenho previsão de tampa pelo fornecedor. E o tempo vai passando. Quantos dias já se passaram que essa história... Já tem mais de 30 dias. Mais Foi no dia 8. 35 dias. 35 dias. Foi no dia 35 8 de março. Em determinado momento, segura aqui para mim, por favor. Em determinado momento da conversa, ela diz aqui, ó. Temos a tampa, fica no valor de R$80. Que eu pago para o fornecedor, se desejar. Aí você escreve embaixo, mas a tampa foram vocês que danificaram. E não eu. Eu não tenho que pagar, né? E sim vocês. Gente, o negócio vem a tempo nessa situação. A filha dela está tremendamente ansiosa. Como eu disse anteriormente, ela é autista. Ela já ficou chateada com o problema de eles terem destruído a parte traseira do celular.
está toda arranhada. A primeira coisa que ela viu foi isso. E ela ficou questionando você por que você Ficou. levou o celular para arrumar. Ficou. Eu estava enrolando para levar num lugar correto, né? Que não fizesse esse dano. E acabei tendo prejuízo. Pois é, só que aqui na ordem de serviço deles, eles dizem que eles são. O nome da empresa fantasia é iPhone. E eles têm aqui todas essas marcas. Eles são multimarcas. Mas será que as peças são originais mesmo? Não dá para saber. Não Tem dá que pra abrir. saber. Exatamente. Tem que abrir o aparelho. De uma forma ou de outra, na hora da venda, ela pagou mais caro para ter uma peça original. O que diz o Código de Defesa do Consumidor numa situação como essa? Só para vocês terem conhecimento e se defenderem quando for o caso. Olha só. O fornecedor de serviço responde pelos vícios de qualidade. Existe um vício? O que é um vício? É um defeito. É um vício de qualidade? É, porque a tela está na situação que vocês estão vendo. Que os tornem impróprios ao consumo. Está impróprio ao consumo? Tá, o celular não funciona direito. Ou lhes diminui o valor. Diminui o valor, sim. Se ela for vender o celular, ninguém quer o celular nessa situação. Assim como por aqueles decorrentes das disparidades com as indicações constantes da oferta, mensagem publicitária. Eles dizem que, disseram inclusive que a peça é original, que ela podia ficar tranquila, né? Sim. Podendo o consumidor exigir alternativamente e a sua escolha. Reexecução do serviço sem custo adicional, quando cabível. Cabe aqui. Restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Devolver o dinheiro para ela não resolve o problema, porque eles destruíram o celular. A parte da frente e a parte de trás. Abatimento proporcional do preço, que não é o caso, porque se abater o preço do que ela pagou, ela não vai conseguir arrumar o aparelho em outro lugar. E aqui diz o seguinte, parágrafo 1º. A reexecução do serviço poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados por conta e risco do fornecedor. Ela fez um levantamento na assistência técnica Motorola. O preço para arrumar o aparelho fica em R$ 999,89, pagando no Pix. Eles vão trocar a tela do aparelho por uma original. Nem está aqui, em tese, a traseira do celular. Traseira do celular, exatamente. Não foi cotado. Não foi cotado. Olha o prejuízo de você levar um aparelho numa assistência técnica não autorizada. Quando você vai para assistência técnica autorizada, se tiver problema, eles vão consertar quantas vezes forem necessário, porque tem a garantia de 90 dias. Ele diz aqui que tem garantia de 90 dias, ele diz aqui. Ele, inclusive, até coloca 12 meses de garantia. E aqui embaixo ele diz que a garantia é de 90 dias. Só que resolver o problema não resolve. Vamos até lá? Vamos. Vamos resolver esse problema. No primeiro momento, o proprietário da assistência técnica, depois que ela chamou a polícia, que não conseguia resolver o problema, a atendia. Só que depois parou de atender, né? Exatamente. Não teve mais acordo. Não teve, de jeito nenhum. Conversas tem um monte aqui. Meu nome dele é o Rafael, né? O dono é o Rafael. Tem um monte de conversas aqui, ó. Um monte de conversas. Mas só no primeiro momento ele atende. Depois ela fica conversando sozinha, pedindo para que ele tome providência, pedindo para que ele resolva o problema e nada de solucionar. É aqui, logo aqui nessa Galeria São Paulo, que fica a assistência técnica. Você lembra onde é? Qualquer casa? Aqui? Dá licença. Já imagina o que vai acontecer, o Celso vai lá, vai falar com ele e vai colocar tudo ali na mesa, pedindo para ele resolver o problema. E você vai saber o que aconteceu em instantes, não saia daí. De volta com o Cidade Alerta, edição de sábado, e a Patrulha do Consumidor, a história da Jucinéia, mãe de 2 filhas, com autismo, e o celular de uma delas quebrou, ela levou na loja, é um problema danado, o Celso foi até lá e nós paramos a reportagem aqui no momento em que ele entrava para conversar com o dono. Vamos acompanhar e continuar aqui esperando que o problema seja resolvido. No primeiro momento, o proprietário da assistência técnica, depois que ela chamou a polícia, que não conseguia resolver o problema, a atendia. Só que depois parou de atender, né? Exatamente. Não teve mais acordo.
Não, não teve, de jeito nenhum. Conversas tem um monte aqui. Meu nome dele é o Rafael, né? O dono é o Rafael. Um monte de conversas aqui, ó. Um monte de conversas. Mas só a primeiro momento ele atende. Depois ela fica conversando sozinha, pedindo para que ele tome providência, pedindo para que ele resolva o problema e nada de solucionar. É aqui, logo aqui nessa Galeria São Paulo, que fica a Assistência Técnica. Você lembra onde é? Qual que é a entrada? Aqui? Dá licença. Vamos. Boa tarde. Por gentileza, alguém para nos atender aqui? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Você é o? Rafael. Ô, Rafael, tudo bem? Ela conversou bastante com Rafael. você lembra dela? Conversei contigo referente ao Ed 30. Qual modelinho? Ed 30. Foi um celular que ela trouxe para vocês consertarem. Vocês trocaram a tela, ficou com defeito. Aí a funcionária sua, você lembra o nome dela? É a Amanda, acho que ela tá ali. Amanda? É, Amanda. É Amanda. Ah, não, é no 5. Não, Não se se for. encontra? Bom, ficou com defeito, aí vocês não tinham a tela, disseram para ela esperar, ela esperou. Quando ela trouxe aqui, vocês destruíram toda a parte traseira do celular, né? É que no dia eu não tava aqui, mas eu me passaram isso. E aí, inclusive, a Amanda, nas conversas de WhatsApp aqui, quer que ela pague R$80 uma coisa que foi destruída pelo técnico de vocês. Não, sim, eu até falei pra ela que a gente ia colocar na... Na verdade, é que a Amanda, ela saiu, teve que sair da loja, né? Tá aqui, ó. Sim. Aqui, ó. Não, sim. Temos a tampa de R$80. Eu Eu conversando vou... pessoalmente com ela, o WhatsApp Você dela. conversou uma vez só, Sim. depois você nunca mais deu retorno para ela. Olha, a gente tem aqui as conversas aqui, ó. A primeira vez você responde a ela, foi quando ela chamou a polícia É porque, aqui. na verdade, o que eu tava até falando, a gente comentou com ela, é que ela era só ela vir aqui pra trocar a tela e colocar a tampa. Foi isso que foi dito pra ela, né? Então, mas aí de lá para cá, a sua funcionária dizia que não tinha peça, que não tinha peça, que não tinha peça. E Mas aqui, realmente, a tampa, deixa eu ver se tem. É que aqui, só tinha branca essa tampa. Foi isso. Ela não me passou. Não, tipo, mas só tinha branca. E se eu for lá hoje, isso pode ter comigo, só tem branca. Então ela Não foi nem- me passou, Aham. ia verificar. Só tem branca na tampa. Entendeu? Mas não me deu retorno mais nenhum. Por isso que eu inclusive ela te relatou que a filha dela é autista, Ela comentou, tá, sim. tá sim. cheio de problemas e ó, isso, Na verdade, dela chegou no outro dia, né? 3 dias depois, no Foi caso, você, né? você entrou em contato comigo, aí eu falei pra ela que só viria, como eu moro longe, eu falei pra ela que só viria pra trocar as duas peças juntas. E ela sempre dizia que a peça de trás não tinha. Não, realmente, da cor dela não tem, só tem a branca. É que eu trabalho com fornecedor, então não tem muito o que fazer. Mas não. a Mas gente você não... aceita que seja branca? Não, no caso eu não vou aceitar a branca por qual razão? Por tem causa muito da o que minha fazer, filha. né? Entendeu? Esse celular não é meu, é dela. Sim, sim. Como eu te falei, ela é muito detalhista e não vai gostar de nada. O problema é que ela não aceita. É um problema. Você não Sim, sei se sim. você tem alguém na família que é autista, é complicado. Não, É bem não tem nem o que complicado. discutir. Então, ela é uma pessoa que olha os mínimos detalhes. Depois que o celular chegou todo machucado, Sim, sim. ela teve certos problemas, Tem né? certos problemas e aí O que dá começou a pra me cobrar. fazer, eu tento encomendar pela internet, o que dá pra fazer. Entendeu? Porque aqui a gente trabalha com fornecedor de Santa da Santa Efigênia. Não trabalha com outros fornecedores de... Você quando colocou essa tela aqui original, Original. Mas a gente vai trocar a Mas tela pera, dela, sim. entendeu? sim, mas acontece que se fosse original, ela estaria aceitando, né, digital. a digital e não está aceitando. Tá Sim, sim. Esse que foi dito pra ela vir pra gente testar na hora. Porque na hora que a sua funcionária vendeu para ela fez dois preços. O primeiro preço era sem ser original e o segundo original. Sim. Mas como você compra peça original aqui, se o mercado não vende para quem não é serviço autorizado, como Não é você faz? importada, né? O pessoal fabrica e a gente revende. Não tem como colocar uma tela de Motorola aqui, porque a Motorola não fornece peça pra gente. Então não é original. Não é São original. original importada. A gente sempre, quando a gente passa pro cliente, é original importada e também tem a paralela. Mas não foi isso que ela Ela falou. falou pra original. Isso você tá dizendo, né? Não, eu estava presente e meu esposo também estava. Ele, Vem cá, por favor. Ela falou. Ela falou que era original? assim é fácil falar, né? Falou que era original. É que na maneira que a gente trabalha aqui, a gente passa pro cliente, original importada e também tem a paralela. A gente fala isso. Ela falou que era original. E aí eu falei pra ela assim, eu falei, o celular nunca foi É mexido. importante, segura aqui, dá o código. É importante que você saiba que, olha, o que a lei diz quando o seu
seu preposto ou representante autônomo fala em relação ao que a loja faz. Ó, o fornecedor de produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos dos seus prepostos ou representantes autônomos. Aham. Então, se ela falou que é original, tem que pôr original. Mas se ela falou que era original, então a prova é que ela falou que era original. Pois é, tem 2 testemunhas. Aqui eu também tenho 3. 3, mas as 3 os participaram da venda? Ah, não Sim, tá. o técnico Não, trouxe quem ela. que tá? Sim, tem. Tem até câmera aqui se precisar. Então, Tem puxa, câmera, então pode puxar a câmera. Puxa, não tem problema. A gente Pode vê puxar quem tava a aqui, puxa. Entendeu? O que eu posso fazer pra resolver, como é um negócio simples, não é um negócio nada muito, entendeu? A gente pega, eu tento achar um aparelho igual a esse, eu tiro a tela, de uma Motorola mesmo, tiro a tela do aparelho e a gente coloca no aparelho dela. Isso não é um negócio tão difícil de resolver. O ruim é mais a questão da tampa. A tampa tem branca, né? O que você quer fazer? O que vocês querem fazer? eu prefiro, no caso, que vai ter que esperar mais um tempo, entendeu? A minha filha não vai querer mais esperar. O que você prefere? Pode ser branco? Pode ser branco? Não, eu não quero a tampa, eu queria o celular do jeito que ficava. Eu queria a tela e queria a tampa igual, entendeu? Só que acontece o seguinte, essa encomenda, desde o dia que eu vim aqui, ela falou para mim que ia encomendar. Entendeu? Me deu 10 dias. Isso dá. Isso está rolando já há quanto tempo? Desde o dia 8 do mês 3, 35 dias. Exatamente. Uma coisa que não foi resolvida. Você sabe que ela tem o direito, inclusive, de acordo com o artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor, de arrumar uma assistência técnica autorizada e vocês vão ser obrigados a pagar. Você sabia disso? Perfeito, pra mim é até melhor, porque lá tem as telas, as peças do original. Ó, olha só. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade, tá certo? Sim. Não. Porque ela pode, então veja bem, ela pode fazer a execução do serviço, a restituição imediata da quantia paga que não interessa para ela, ou a execução do serviço poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados por conta e risco do fornecedor, que é Pra mim é você. até melhor, se ela quiser fazer lá que da Motorola, leva lá. Ó, então, ó, ela fez uma cotação na Motorola e aí, se você concorda, foi feita a cotação, aí a cotação, ela pega, leva na Motorola, a gente acompanha e aí você resolve o problema. Troca da tela, já com a tampa esse valor? Sem a tampa traseira, só a tela frontal. É uma diferença de quase 100. Deixa eu ver se eu tenho a tela aqui, da própria dele da Motorola, se eu tiver e sair mais barato, eu já falo. Aí a gente testa tudo certinho, né? Se não tiver, a gente só leva lá e tem problema. Tá bom, vamos lá. Tranquilo isso aí. Vamos ver se ele tem a tela. Peguei o seu contato, pra não ter problema. Sim. Eu falei pra ela, falei, me dá o contato do dono que eu quero falar direto com ele. Por essa O que foi razão. passar, na verdade, pra mim é que você entrou em contato comigo. Eu falei, só vim aqui que a gente troca a tela e a tampa. Eu falei isso, se não me engano, pra senhora. Então. Mas acho que você não tinha tempo, se não me engano. Na verdade é o seguinte, ela, como ela mora muito longe, ela se propôs a vir aqui quando tivesse as duas coisas. Ou seja, a tampa traseira e a tela. A tampa. Não foi isso? Exatamente isso. E aí, todas as vezes que ela ligava, Tinha uma coisa e não tinha outra. Não tinha condições. Não, sim. A questão foi que Tem eu coisa vim, simples de resolver. eu vim mais 2 vezes e fiquei esperando. E depois do caso você esperando, veio? ó, eu arrumei o celular no sábado, no dia 8, aí eu compareci na terça. Ah, é, isso eu Aí soube depois também. eu vim na quarta-feira, entendeu? E não foi resolvido nada, só fez eu ficar chá de Entendi. cadeira. No dia da quarta-feira, tinha outra moça. você ficou quanto tempo esperando? Fiquei esperando mais ou menos 1 hora e pouquinho. Não foi É o uma tempo, hora, geralmente, é que a gente entendeu? perde 1 hora. Mas aí ela falou comigo que tinha peça. Tá me entendendo? Que tinha peça. E eu Provavelmente fiquei ela esperando. deve ter procurado, mas não Aí consigo chegou outra informar a senhora. moça. Chegou outra moça reclamando a mesma coisa que eu tava reclamando, entendeu? Entendi. Vamos ver se ele tem a peça. Aí, se não tiver, a gente só leva que na se tiver, assistência técnica Motorola, Tá certo. tá bom? O problema todo é o que eu sempre digo. Quando você opta por uma assistência técnica de multimarcas, as peças não são originais. E pode até ser que elas funcionem, mas elas podem funcionar por algum tempo. Depois esperando. Né? Você pede a garantia do aparelho, se o aparelho ainda estiver na garantia. Você não tem segurança de que todos
os dispositivos do aparelho vão funcionar. A gente vai para uma Aí assistência sai como técnica estouro, autorizada. basicamente, né? E quando transtorno... E aí você paga e a gente Não tem problema não. passa para ele. Eu vou pegar os dados dele, vou deixar meu telefone e a gente resolve isso. Tá bom? Sim? Sim, com certeza. Tá? Provisoriamente tá bom? Tá bom? Tá bom assim para a empresa? Sim, sim. Tá? Parabéns Tá pela bom? atitude. Nós voltamos para mostrar o que aconteceu, tá? Imagina. Tá certo. Provisoriamente estando bom para ambas as partes, Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor.